Olá, serei seu professor nesta videoaula de análise de falhas. A análise de falha é importante para a descoberta da causa raiz. Para definir em qual máquina ou equipamento será aplicada a análise de falhas, podemos realizar a escolha através da matriz de criticidade, diagrama de Pareto ou outras ferramentas para a tomada de decisão. O primeiro que nós vamos analisar é o princípio de Pareto. Pelo princípio de Pareto, podemos afirmar que 80% das ocorrências correspondem a 20% das falhas. Você deve relacionar as falhas definindo a quantidade de ocorrências, ordenando da maior para a menor, calculando a porcentagem de cada uma em relação à quantidade total e a porcentagem acumulada. Nós temos aqui, então, uma tabela onde alguns dados foram coletados para análise. A primeira falha, vazamento de óleo, 115 ocorrências. Porcentagem, 31%. Porcentagem acumulada, 31%. Aquecimento excessivo, quantidade 110. Porcentagem, 29%. Acumulada, 60%. Rolamentos danificados, quantidade 75. Porcentagem, 20%. Acumulada, 80%. Perda de velocidade, quantidade 35 ocorrências. Porcentagem, 9%. Porcentagem acumulada, 90%. Filtros entupidos, quantidade 18 ocorrências. 5%. A porcentagem acumulada em 95%. Quebra de ferramenta, quantidade 10 ocorrências. Porcentagem 3%, porcentagem acumulada 97%. Parafusos soltos, quantidade 8, porcentagem 2%, porcentagem acumulada 99%. O item outros, quantidade 2, porcentagem 1, porcentagem acumulada 100%. O item outros é importante a gente lembrar que são itens que ocorrem aleatoriamente e não têm valores significativos no sistema produtivo. Após a tabulação dos dados coletados, é possível gerar um gráfico de Pareto. Analisando o gráfico, é possível perceber que as 3 primeiras falhas ocorrem a 80% das ocorrências, lembrando que esses valores podem variar. Então o gráfico vai nos mostrar a curva e na análise dessa curva nós temos essas 3 ocorrências como mais importantes de serem analisadas. O vazamento de óleo, aquecimento excessivo e rolamentos danificados são os problemas que deverão ter prioridade no atendimento. E para descobrir a causa raiz desses problemas, você deve utilizar a técnica dos 5 porquês em cada um deles. Como exemplo, vamos utilizar o vazamento de óleo. Então, primeiro porquê. Por que ocorreu o vazamento de óleo? A resposta, porque a vedação estava danificada. Segundo porquê. Por que a vedação estava danificada? Porque a montagem da vedação estava incorreta. Por quê? Terceiro porquê. Por que a montagem da vedação estava incorreta? Porque não utilizaram o dispositivo de montagem. Quarto porquê. Por que não utilizaram o dispositivo de montagem? Porque o operador era de outro setor. Quinto porquê. Porque o operador era de outro setor? Porque o operador oficial estava afastado. Notem que a análise dos 5 porquês, elas vão sendo uma sequência do primeiro porquê. Que o primeiro porquê demonstrou a principal causa do problema do vazamento de óleo. A partir daí, percebe-se que no quinto porquê, fica bem claro que o operador que foi colocado para substituir não foi treinado. A solução do problema nem sempre será no quinto porquê, pois algumas soluções poderão
ser encontradas no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo em diante. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!